Estamos de volta aqui com o Money News, agora para falarmos sobre agronegócio brasileiro. O setor empregou mais de 28 milhões e meio de pessoas no terceiro trimestre de 2025. Esse foi um aumento de 2% em relação ao mesmo período de 2024 e o maior contingente já registrado para um trimestre desde o início da série histórica dessa pesquisa, em 2012. Os dados são do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, pesquisa em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Quem fala sobre este assunto agora conosco, sobre este resultado do agro brasileiro, é Fabiano Frade, repórter da Itatiaia. Seja bem-vindo. Uma ótima tarde, Fabiano. Uma ótima tarde para você, Gabriel Monteiro. Uma ótima tarde para quem nos acompanha aqui no CNN Money. Pois é, e esse contingente citado aí por você significa 1/4 dos trabalhadores brasileiros estão ligados ao agronegócio. Esse aumento em relação a 2024, no que diz respeito ao terceiro trimestre, ele é de 0,25%, ele acaba sendo pequeno, mas os números são grandiosos, pois, segundo os pesquisadores do CPEA-CNA, no segmento de insumos, por exemplo, a população ocupada cresceu 1,5% na comparação entre os anos. Com a exceção da indústria de rações, o setor de insumos, e aí a gente está falando de fertilizantes, defensivos, medicamentos veterinários, máquinas agrícolas, cresceu demais. O aumento no número de trabalhadores dessas indústrias e ao longo desse tempo reflete o fortalecimento econômico das atividades agropecuárias, cujo desenvolvimento gradual nos últimos anos tem se ampliado e com a demanda aí por insumos do agronegócio como um todo. Agora, quanto da base pecuária, o desempenho positivo se deu no crescimento observado nas agroindústrias, o abate de animais e de laticínios. A gente tem reforçado isso, né? As agroindústrias são um grande desenvolvimento do agro. No segmento de insumos, a gente citou aí a questão das rações, mas não quer dizer que as rações também tenham tido uma queda tão grande, mas foi o único setor que não teve um crescimento tão grande. Agora, o que acontece, Gabriel e telespectador do CNN Money, é que esse crescimento do agro, e a gente está falando aí de mais de 1/4 dos trabalhadores voltados ao agronegócio, não tem se refletido em rendimento para quem está na ponta do agro, seja o trabalhador, seja o empreendedor. Comparados ao mesmo período de 2024, a gente acompanha aqui, por exemplo, para os trabalhadores, a média no terceiro trimestre, o rendimento médio dos empregados do agronegócio foi de R$ 2.760. Esse valor é bem inferior à média nacional, que é de R$ 3.279. E é também uma diferença menor de rendimento para um empregador. O empregador no agronegócio tem um rendimento de R$ 7.959 mensais e, na média geral das outras profissões, 8.651 registrados pela economia brasileira. A queda da informalidade, o avanço da tecnologia no campo tem acelerado o aumento de renda dos trabalhadores rurais no país. Essa média já teve um aumento, mas ainda muito pequena se comparada à média global, à média nacional das outras profissões. E tem um outro ponto que deixa uma luz acesa e uma luz daquelas amarelas, é que numa análise, quando a gente entrou em 2025, o espectador mais atento vai se lembrar disso, o agronegócio brasileiro vivia para 2025, justamente nos 3 primeiros trimestres, uma previsão do PIB crescendo 11,6%. Para esse 2026, a projeção de crescimento é de 0,5%. Eu vou repetir, a projeção era de 11,5% para 2025, esses dados que a gente está analisando ainda, e para este 2026 apenas 0,5%. Mas por que isso está acontecendo? Isso devido aos prognósticos para uma safra menor. Segundo o relatório, a produção total de grãos deve ser inferior à registrada em 2025. É claro que tem as suas exceções, a safra do café, por exemplo, tem uma perspectiva positiva, mas a gente, tirando esses números e resumindo para quem está nos acompanhando,
É um número bom de se acompanhar, o crescimento do agro, mais de 500 mil novas vagas voltadas para o agro. O rendimento ainda não acompanha, mas a projeção para 2026 não é a das melhores. É com você, Gabriel. Muito obrigado pelas informações e agradeço. Até uma próxima aqui no Money News. Uma boa tarde.